Paz do Senhor, juventude, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora uma nova Sexta Jovem online. E eu gostaria de te convidar nesse momento a estar ligado no Senhor, a voltar a sua atenção para cultuar o Senhor. A palavra de Deus diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 32, agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu tamanha coisa como esta, ou se já ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, e com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez ao Egito e aos vossos filhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Uma das coisas que caracterizam o homem é a sua capacidade de esquecer. Alguns de nós esquecem com mais facilidade, outros se lembram das coisas com mais precisão, com mais acuracidade. Mas fato é que todos nós esquecemos coisas. E essas coisas que nós esquecemos, algumas vezes, são coisas fundamentais. Por isso, a palavra do Senhor está sempre dizendo para nós coisas parecidas, às vezes iguais, porque nós temos uma facilidade para esquecermos de coisas importantes. Nessa passagem, Moisés lembra ao povo de Israel os milagres, a forma como Deus os havia tirado do Egito, com mão forte, com prodígios, com maravilhas. E da mesma maneira Deus fez nas nossas vidas, Deus fez na minha e na sua vida, que é cristão, que é regenerado, transformado pelo Espírito Santo. Acontece que muitas vezes nós nos esquecemos de ser gratos a Deus. Nós perdemos a gratidão. E quando nós perdemos a gratidão, nós começamos a murmurar. Nós nos tornamos inconstantes, de ânimo dobre, como foi o povo de Israel na sua trajetória pelo deserto. O povo de Israel murmurava da provisão de Deus, murmurava do maná. Existe uma ocasião em que Deus os fere com serpentes, porque eles falaram mal do maná, de uma provisão extraordinária, sobrenatural que Deus os havia dado. E Deus então manda serpentes para ferirem o povo, como castigo. E como castigo, todo aquele povo, toda aquela geração permaneceu no deserto. Eles morreram no deserto. Nós nos tornamos murmuradores quando nós nos esquecemos do que Deus fez nas nossas vidas. Por isso eu te convido nesse momento que você está assistindo esse vídeo, a se lembrar do que Deus já fez na sua vida, de como Deus te resgatou, de como Deus te transformou, e que você seja grato a Deus, você se lembre de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então que você esteja adorando a Deus, fique ligado nesse culto, ligado. Não se desligue por você estar na sua casa, no seu trabalho ou em algum outro lugar, mas cultue a Deus de todo o seu coração. Pai, Senhor, juventude, você que está nos assistindo agora, seja bem-vindo para mais um louvor dos jovens, mais um culto em que você será abençoado pela palavra do Senhor e pela presença de Deus. Aleluia, eu convido vocês a adorarem o nome do Senhor, porque o nosso Deus liberou a graça sobre nós, e hoje nós temos a liberdade de adorar o nome do Senhor, hoje nós temos liberdade de estar aqui na casa de Deus, louvando e engrandecendo o nome dele. Aleluia, vamos todos alegres louvar a presença de Deus, porque nós recebemos a maravilhosa graça de Deus. Aleluia, oh Senhor, esteja presente, Senhor, nos lares, ó Pai. Aleluia, Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, aleluia. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça
porque hoje livre sou. Aleluia, somos livres para adorar o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, tu és digno, Pai. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Senhor, tu és maravilhoso, tu és bom, Deus. Todo tempo tu és bom. Aleluia. Que o nome seja louvado, Senhor, neste lugar. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele nos oferece a graça. Ele nos oferece o seu amor, que é incondicional. Aleluia. Ele nos traz para perto. E hoje nós podemos ter a liberdade de nos achegarmos ao Senhor como filhos. Aleluia. Com o nosso jugo leve, porque o fardo do Senhor é leve. Aleluia. E hoje nós podemos ter essa liberdade de poder, mesmo pecando, sendo falhos, poder buscar abrigo no Senhor, nos braços do Senhor. Aleluia. Nosso Deus está de braços abertos hoje para você. Aleluia. Ele te chama para perto, Ele te chama, venha do jeito que você está. Oh, Deus Santo, tu és maravilhoso, Pai. Oh, não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer,
posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, 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 sou filho. Tu és suave e o teu fardo é leve. Declare. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Oh, aleluia, Deus. Que você possa descansar em Deus e saber que o jugo, aleluia, o teu fardo é leve. Porque o nosso Deus, Ele se entregou numa cruz, em meu lugar, em seu lugar. Aleluia. Para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade de sermos chamados de filhos de Deus. Oh, aleluia, Pai. Que o nome seja louvado, Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa
vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso, Pai. Acima de todos, acima de tudo, Está o Senhor. está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo nome seja louvado nesse lugar, ó Deus. Oh, Pai, Tu és santo, Tu és santo. Declara a Ele, Tu és santo, Deus. Tu és santo, Tu
noite, o teu nome é digno de ser louvado. Aleluia. Oi? Eu tenho que falar? É sério? Ok, vamos lá. Oi, pessoal. Essa é a minha primeira vez numa terapia de grupo. E sendo bem sincera, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não preciso de terapia. Oi? Meu nome? Ah, claro, meu nome. Me chamo Gratidão. Mas podem me chamar de Grati. O que me traz até aqui? Bom, deixe-me ver. Eu tenho tido uns problemas com meu marido. E o meu chefe, nosso chefe, resolveu intervir com o RH e mandou pra cá. Sim, meu marido e eu trabalhamos juntos. Bom, ele costuma começar as missões e eu as encerro. Pelo menos era pra ser assim. Tenho me sentido excluída, sabem como? As nossas missões são sempre uma aventura. Os nossos clientes até levam bem por um tempo. Mas o meu marido, como um bom profissional, precisa apertar os cintos de segurança de vez em quando. Mas nem todos entendem e acabam desistindo. Desse jeito, só ele trabalha. Nunca chega a minha vez. Meu marido, ele é incrível. Um pouco duro, áspero às vezes, mas tem um coração imenso e sempre tem uma lição a ensinar a quem disposto a ouvir. Não, nem de longe ele é meu problema. É que assim, ele se empenha muito no trabalho, sabe? Dá completa exclusividade a cada um dos clientes. Por mais duras que as ordens do nosso chefe possam parecer, ele as cumpre e se empenha em fazer com perfeição. Nossos clientes são um grupo nada específico, cada um com suas gritantes particularidades. Os temas das nossas missões até se repetem, mas para cada um, uma forma diferente de aplicação. Como funciona o nosso trabalho? Bem, a nossa dinâmica funciona um pouquinho diferente. Geralmente os nossos clientes procuram diretamente o nosso chefe, em busca das mais variadas missões. O nosso chefe, Dr. Chamar, é um cara de outro mundo. Ele busca sempre fazer de cada missão uma experiência única para cada cliente. Ele costuma dizer que não propõe apenas uma aventura passageira, mas uma verdadeira mudança de vida. Ele acredita tanto nessa metodologia que mesmo quando as missões chegam ao fim, há um acompanhamento intenso e ele mesmo se encarrega de fazer. O Doutor Processo é responsável pelo setor de capacitação e iniciação. Ele costuma se responsabilizar pela primeira parte de cada missão, como eu já disse. Nós a personalizamos juntamente com o nosso chefe, para atender as necessidades do nosso cliente. Na maioria das vezes, eles querem resolver algum problema, por vezes pendente na sua própria vida. Algumas missões envolvem a alma, outras a mente, outras o espírito. Nós buscamos sempre respeitar o tempo dos nossos clientes. A paciência é o nosso coração. E então, quando ele está finalmente pronto, nós damos início à nossa aventura. As nossas missões são intensas, reais, e seu principal objetivo é confrontar aquilo que há de errado. O encarregado pelo diagnóstico é o setor de sondagem e conhecimento. O nosso padrinho de casamento, o Espírito Santo, é o responsável por esse setor. Ele também funciona como uma espécie de amigo pessoal, sabe? Quando as missões ficam intensas demais. É um bônus que a nossa empresa oferece. As nossas missões funcionam como um jogo de videogame. A cada nível que vamos passando vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, nós oferecemos ainda um outro serviço. O nosso amigo Messias é o líder do setor jurídico da nossa empresa. Então, caso algum cliente fique muito incomodado ou até se sinta tentado em retornar às suas velhas práticas, ele intercede ao nosso chefe por algum tipo de alívio. Claro, sem que comprometa os serviços do meu marido. E então, eu tenho finalmente o meu momento de brilhar. Ou tinha.
Eu sou a líder do setor de ações de graça e formação na nossa empresa. Quando os nossos clientes terminam as suas missões, eles são encaminhados ao meu setor. E eu aplico alguns testes, só para comprovar a eficácia da missão. Mera formalidade. E então, o nosso cliente está finalmente apto para viver a sua nova vida. E quem sabe novas missões. O nosso chefe oferece, inclusive, um outro serviço. Ele dá a oportunidade de nossos clientes retornarem à nossa empresa como instrutores e participarem ativamente da formação de novos clientes. Tínhamos um padrão perfeito de funcionamento. No início, nossas missões eram de tirar o fôlego. Os nossos primeiros formandos as enfrentavam de frente. Alguns deles entregaram sua própria vida para a formação de novos clientes. Foram perseguidos, crucificados, mortos a fio de espada, enforcados. Nós estamos lutando para nos manter de pé. É que hoje os nossos clientes são um pouquinho mais sensíveis. Já houve casos em que nossa missão foi dizer não, quando o nosso cliente queria ouvir sim. Eles nunca mais voltaram. Mas nós seguimos firme, seguindo à risca o nosso estatuto e crendo, cada um no seu slogan pessoal. O slogan do Dr. Shammai: não se apavorem nem se desesperem, estarei com vocês por onde andarem. E ele faz acontecer. O slogan do Doutor Espírito Santo é: por não saberem como pedir, eu intercedo por vós. E ele faz acontecer. O slogan do Doutor Messias é: não pequem, mas se pecarem, eu intercedo por vocês. E ele faz acontecer. O slogan do Doutor Processo é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aos trancos e barrancos, ele tem tentado fazer acontecer. O meu slogan era: em tudo dar graças. E eu tentei fazer acontecer. Mas eu sou só gratidão. Eu sou apenas a esposa do processo. E se não compreenderam o serviço do meu marido, tampouco entenderam o meu. Oi? Estão me chamando? Ok. Já estou indo. Mas se vocês ainda não conhecem a nossa empresa, nós estamos espalhados por todo o mundo. No início, o nosso slogan universal era: mais perto eu quero estar de ti, Senhor. Ainda que seja a dor que me una a ti. Estamos batalhando para que volte a ser. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor, juventude, como você está? Você está bom? Nesse momento, eu quero pedir que você interaja comigo aí da sua casa. Ah, Rodolfo, mas vai ser meio complicado, como que eu vou fazer isso? Vamos interagir juntos. Nós vamos ter um momento, prometo que será uma palavra breve, mas nós vamos refletir um pouco acerca da palavra de Deus, acerca do que Deus tem feito em nosso meio, nesse tempo complicado, um tempo em que estamos começando a sair da pandemia. Eu quero falar um pouquinho com você sobre fé. E aí eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Abacuque 3. Vamos ler os 2 primeiros versos. Amém? Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Queria que você fechasse seus olhos por um momento, para que possamos falar com o Pai nesse minuto. Espírito Santo, Deus, nós queremos colocar a vida de cada jovem, de cada pessoa que está sendo alcançada através desse veículo, através da internet, desse canal do YouTube, Pai. Deus, eu não sei o que o teu filho, tua filha está passando nesse momento, mas tu sabes, Senhor. E o Senhor tem um propósito para tudo. Que o Senhor possa tocar na vida de cada um, assim como o Senhor tem tocado na minha vida, Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Deus. Deus, que a nossa mente esteja cativa a Ti, que a Tua palavra entre no nosso coração e produza fruto, Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Aí nesse momento você fala aí da tua casa. Amém. Entendeu? Então, antes eu queria contextualizar um pouquinho sobre Abacuque. Beleza? A gente tem ouvido muito, vários hinos, ainda que a figueira não floresça. Eu ia cantar, mas que vocês não estão vendo aqui, mas o John está atrás da câmera. Então, se eu cantar na frente dele, ele vai ficar um pouquinho sem jeito, entende? Então, eu não quero nem fazer isso. Mas a gente tem ouvido muito ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide. Se eu errar a letra, mas vocês entendem. Então, essa é uma música muito comum no nosso tempo. Só que às vezes a gente esquece de entender um pouco o contexto. E quando eu passo a ver todo o contexto, isso muda tudo. A minha compreensão do texto, ela muda. Eu comecei lendo o capítulo 3 de Abacuque, mas eu queria propor um desafio a você. Eu queria que você começasse a ler e lesse todo esse livro, que é bem pequeno, de Abacuque. São apenas 3 capítulos. E aí a gente começa a reparar algumas coisas diferentes. Tá? Chegarei lá. Mas primeiro vamos entender o contexto. O povo foi, Deus chega para Abraão e fala assim, olha, sai, na época Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra para onde eu vou te mostrar. E ele vai. E aí a gente tem Abraão, Isaac, Jacó, depois o povo vai para o Egito, fica no Egito um tempo, né? Depois ele sai do Egito com Moisés, vai para a terra prometida, e aí com Josué eles entram em Canaã, e aí começa o período dos juízes, e a gente começa a ter os períodos dos reis, que é contado lá em Crônicas, em Reis, tá? Dentro desse período, o povo ele começa a se desviar daquilo que Deus falou com eles, daquilo que Deus fez com eles. E aí o Senhor começa a corrigi-los. Deus ele começa a corrigir o seu povo. E uma dessas correções, depois do reinado do rei Davi, quem pega é o Salomão. Salomão expande ainda um pouco mais o reino. Depois, quando Salomão morre, os seus filhos racham o reino. Então a gente começa a ter 2 reinos ao invés de uma Israel. A gente tem o reino do norte, que é Israel, são 10 tribos acima, e o reino do sul, que é Judá. E a gente tem 2 tribos ali. Beleza? O que acontece nesse momento? Primeiro vem o reinado da Síria e invade Israel do norte. O reino do norte, que é Israel. Nesse período, o povo já começa a entrar em guerra, o povo já começa a ser assolado. Alguns anos mais tarde, vão vir os babilônios e vai levar cativo o reino do sul. Beleza? Nesse período, mais ou menos, por conta de algumas dificuldades do texto, de não termos algumas informações muito precisas, existe uma certa divergência de onde está Abacuque nesse período. Mas provavelmente, por conta do capítulo 1, verso 6, Abacuque está um pouquinho antes dessa invasão da Babilônia até o Reino do Sul. Tá? E aí a gente tem um período de instabilidade. Um período em guerras. Então o que acontecia? Existia fome, existia violência, existia dificuldades, então o povo ele começava a brigar, ele começava a assassinar para ter as coisas, eles se prostituíam. Então era um período muito complicado. Muito complicado. E Abacuque, ele estava um pouco revoltado com tudo isso, porque ele via todas essas dificuldades. Mas ele sabia quem era o Deus dos seus pais, quem era o Deus dos seus avós. E ele questiona isso para Deus. E aí, eu quero fazer uma ponte desse período com o período que nós estamos vivendo. Como tem sido difícil. Como foi difícil para mim esse momento de pandemia. Agora é um momento de recomeço.
E eu imagino que assim como foi complicado para mim, foi complicado para cada um de vocês que estão aí do outro lado assistindo. Muitas vezes a gente acha que Deus ele não está vendo aquilo que a gente está passando. Mas meu irmão, minha irmã, jovem da casa do Senhor, o Senhor ele vê tudo. Nada fugiu do seu controle. E aí eu quero ir com você até o capítulo 1. Ok? Deixa eu voltar aqui. Abacuque capítulo 1. Olha que interessante. O primeiro verso fala assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. E aí no texto aparece em negrito, isso não é Bíblia, mas é algo para facilitar a nossa compreensão. Fala assim: a primeira queixa de Abacuque. E mostra a indignação de Abacuque. Ele chega e fala: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? E isso é interessante, porque isso me fez pensar em algumas coisas. Quando a gente vai pegar os livros dos profetas, geralmente quando a gente pensa em profetas, a gente pensa o quê? Primeiro, Deus chama o profeta, fala com ele e ele passa a mensagem. Se a gente for ver, se a gente for der uma olhada assim na Bíblia, geralmente essa é a regra. Deus ele chega, chama Jonas e fala: Jonas, ó, vai lá para Nínive e prega. E aí acontece o que a gente já cansou de ouvir nas histórias. Ele reluta, ele luta, ele vai, ele é engolido pelo peixe, ele cospe, ele vai. Mas geralmente a regra é: Deus chama o profeta, fala o que ele quer que passe para o povo, ou para o rei, ou para qualquer lugar. No caso de Abacuque é um pouco diferente. Abacuque ele toma essa iniciativa. Ele questiona Deus. E aí no capítulo 1 a gente tem dois questionamentos. Primeiro, Abacuque fala, depois Deus ele responde. Um pouquinho depois, Abacuque fala novamente e Deus responde novamente. Então isso fica muito interessante. Eu acho essa dinâmica bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas algo que me intriga é que no capítulo 1, Abacuque ele está triste, Abacuque ele está indignado. E no capítulo 3, que foi o que a gente leu quando começou, mostra a esperança de Abacuque. E aí isso me intriga, porque eu me pergunto, o que aconteceu no meio desse caminho? Parece meio óbvio, você pode até rir aí da sua casa, mas o grande lance é que entre o capítulo 1 e o capítulo 3, nós temos o capítulo 2. Sei que é muito óbvio, você deve estar até dando uma risadinha aí, eu sei que você está rindo, mas no capítulo 2 muda tudo. E aí eu quero ler com você. Vou ler os primeiros versos, tá? Abacuque, mesmo indignado, ele chega para Deus e ele fala: olha, Deus, eu ficarei no meu posto de sentinela, tomarei a posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta que terei da minha queixa. Abacuque até, vamos lá, um pouquinho arrogante, será? Não sei. E aí o Senhor chega para ele e fala: olha, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá. Escreva: o ímpio está envadecido, os seus desejos não são bons, mas o justo, ele viverá pela fé. E esse texto ele me marca muito, essa palavra ela me marca muito, e eu tenho certeza que marca cada um de vocês. O apóstolo Paulo ele fala lá na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, verso 17,
ele faz a menção a esse texto. Capítulo 16, ele fala, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar. Ele é poder de Deus tanto para o ímpio, quanto para aquele que crê, para grego, para gentio, para judeu, porque o justo viverá pela fé. O grande ponto que eu quero trazer para hoje, para mim e para você é, o momento às vezes conturbado que está à nossa volta não nos deixa ter fé verdadeira. Faz com que a gente passe a confiar somente nas circunstâncias que estão ao nosso redor e não em Deus. A gente se esquece que Deus ele fez a promessa e Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. É muito fácil a gente ter fé quando tudo vai bem, mas num momento de crise como esse que eu e você estamos passando agora, muitas vezes de desemprego, de dificuldades, nós não conseguimos confiar verdadeiramente em Deus. Entregar que Ele é o nosso sustento, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos dá a provisão. Abacuque ele estava indignado, mas Deus ele chegou e falou, Abacuque, fica tranquilo, porque o justo viverá pela fé. E aí a gente fica às vezes perguntando, mas o que é fé? E aí eu não posso não fazer um trocadilho, porque uns fedem mais e outros fedem menos, não é mesmo? E aí eu fui dar uma pesquisada, e certa vez eu ouvi uma ilustração do Dr. Rodrigo Silva, que eu acho sensacional, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Que isso trouxe um alívio para mim. Fé para o judeu é emuná. Emuná é estar firmado, é ter fidelidade, é estar firmado, é estar agarrado em algo. O judeu ele tem muito disso de ter coisas concretas, de não ter nada muito abstrato. É complicado. Então, quando ele fala de fé, ele consegue agarrar na fé. Sei que parece meio doido, mas aí vai entrar a ilustração. Calma, fica tranquilo. O problema é que às vezes eu e você, nós falamos de fé sobre as experiências que os nossos pais tiveram, sobre as experiências que os nossos avós tiveram, mas a gente não teve essa experiência de estar firmado, de estar agarrado em Cristo. E o judeu, ele consegue ver isso de uma maneira muito concreta. E o exemplo que o Dr. Rodrigo Silva ele deu, ele foi o seguinte: imagina que você está nadando, acontece um acidente, você está no oceano, e aí de repente jogam uma boia para você. Milagrosamente essa boia aparece, você já está nadando durante muito tempo, começa a ter câimbras, começa a doer tudo, e aí essa boia ela aparece. Qual é a minha e a sua reação? Agarrar essa boia com todas as forças. Isso é emuná. Isso é estar firmado, é estar agarrado. Então, quando eu falo que eu tenho fé em Cristo, eu preciso ter essa certeza de que eu estou agarrado em Cristo, de que eu estou firmado em Cristo, de que eu estou com Ele e nada do que está à minha volta vai fazer com que isso mude, com que isso abale as minhas estruturas. O mundo ele pode estar caindo, desbarrancando, o mundo pode estar acabando em chocolate, mas você está firmado em Deus, agarrado, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá firmado em Cristo. Deus é o autor e o consumador da minha e da sua fé. E esse é o grande ponto. Isso é que fez total diferença para a vida de Abacuque e tem que fazer para a minha vida. Porque às vezes eu e você, nós estamos indignados
com Cristo, indignados com o que tem acontecido na nossa vida. A gente acha que Deus ele não está vendo e a gente fica indignado com isso. A gente fica revoltado com isso. Mas a gente se esquece de ter fé nele, de estar completamente agarrado nele, de entender que ele está no controle de tudo, de entender que ele é soberano na nossa vida. E isso fez com que o Abacuque, resmungão do capítulo 1, virasse o Abacuque esperançoso do capítulo 3. Aquele que falou, olha Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. E é isso que eu e você precisamos pedir para Deus hoje. Deus, nós temos fé em você. Nós estamos firmados em você. E eu quero te pedir que o Senhor possa avivar essa obra através da minha vida, através da vida de cada um. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei em ti, porque tu és o Deus da minha salvação. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Te convido nesse momento a estarmos orando. Amém? Oremos. Paizinho, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus, por mais uma live, Deus da juventude, Deus. Sabemos, Deus, que tudo está nas tuas mãos, Pai, e o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha envolver, Pai, cada um, Deus, que tem assistido, Deus, cada um que tenha participado, Pai. Leva, Senhor, essa live, Pai, a lugares, Senhor, onde os nossos olhos nem conseguem ver, Pai. Senhor, que através disso, Pai, a nossa fé, Deus, venha ser edificada, Pai, fortalecida, Pai. Que venhamos cada dia mais, Pai, estar firmados em Ti, Deus. Nos ajude, Deus, a cada dia, Senhor, estar fortificados, Pai, alicerçados, Deus, na rocha, Pai. Para que assim, Deus, quando vierem, Pai, as tribulações, Deus, os problemas da vida, Pai, nós não seremos abalados, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter uma fé, Pai, inabalável, Deus, para que assim, Senhor, nós venhamos conseguir, Pai, superar, Pai, e chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos, Deus. Muito obrigada, Jesus. Eu profetizo, Senhor, vitória, Senhor. Eu profetizo, Deus, conquista, Pai, na vida de cada pessoa que está escutando, Deus. Que o seu milagre, Deus, venha bater na porta, Pai. Que venhamos, Deus, abrir os nossos corações, Pai, abrir os nossos ouvidos, Pai, e nos entregar, Senhor, totalmente a Ti, Pai. Não somos nada sem Ti, não somos nada sem a Tua presença, Pai. Diminui, Deus, todo o nosso eu, Pai, para que o Senhor venha crescer, Pai. Por isso, Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço, Pai, que cada jovem, Pai, que cada pessoa que esteja assistindo, Pai, venha ter mais fé, Pai, e venha ser alicerçado na Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade, Deus. É que eu te entrego, Deus, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Galera, para a gente encerrar, apenas vou estar passando alguns anúncios. A nossa Sexta Jovem presencial há de voltar para eu acredito, o contentamento de todos. Nossa Sexta Jovem há de voltar no dia 4 de setembro. Marque esse dia na sua agenda. Dia 4 de setembro nós vamos estar fazendo um louvorzão com comes e bebes, com peça. Um momento muito aprazível que nós estamos preparando para você. Não deixe de conferir e de estar presente. As nossas lives vão estar continuando. Nós temos temas muito relevantes a serem tratados nas próximas semanas. E fique por dentro do Bases, que é um curso onde nós ensinamos as doutrinas teológicas. Nós trabalhamos vários aspectos da fé cristã. E essas aulas acontecem aos sábados. Fique por dentro nos grupos da juventude, para você não ficar fora de nada e estar sempre atualizando o seu conhecimento teológico, porque todos nós devemos continuar progredindo no conhecimento de Deus para nós alcançarmos a estatura de varoa perfeita. Um forte abraço a todos e até a próxima.